Capelania em presídios. Você já ouviu falar? Vamos saber mais logo depois da vinheta. Daí, pessoal, quem fala é o professor Diego Gomes da Dentista à Sua Porta. E hoje nós estamos aqui na sala VIP da unidade de Torres para mais um Pode à Sua Porta, que é o podcast da Dentista à Sua Porta. E o nosso podcast, você já sabe, é toda segunda, quarta e sexta-feira, às 10 horas da noite, aqui na TV Litoral e também às 8 horas da noite no YouTube. Então já não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva no canal para sempre estar por dentro de todas as personalidades que vêm aqui no Pode à Sua Porta para o nosso bate-papo. E o nosso convidado de hoje é abençoado. Abençoado por quê? Porque ele trabalha com a parte de ministérios, trabalha com evangelização e com capelania, e uma capelania muito específica, uma capelania dentro dos presídios. Mas quem é ele? Meu amigo Gessé Rodrigues, muito bem-vindo. Amém. Obrigado, professor Diego Gomes. Perfeito. O Gessé, ele veio contar um pouquinho da história dele, principalmente, né, que ele tem uma ampla experiência dentro dos presídios. Eu falei, Gessé, vem aqui conversar um pouquinho conosco para contar como é que é essa experiência, né? Que às vezes dentro da parte íntima da pessoa, aqueles que estão lá no presídio, eles se sentem às vezes o pior das pessoas. E daí quando entra um evangelista, uma pessoa de Deus para falar com elas, realmente elas devem se sentir muito prestigiadas e principalmente levar o amor de Deus para elas, que às vezes muitas dessas pessoas se sentem abandonadas. Exatamente. Mas, antes de falar sobre esse assunto especificamente, aqui no Pode à Sua Porta, a personalidade sempre se apresenta, fala de onde é que é e por diante. Então, por favor, Gessé, fale um pouquinho de onde é que tu é, um pouquinho da tua história. Sim. Primeiramente, um bom dia a todos, Pode à Sua Porta. Queremos também agradecer ao professor Diego Gomes pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho. Meu nome é irmão Gessé Rodrigues, sou natural de Guaíba, já estou aqui na cidade de Torres desde 2004, e hoje, pela graça de Deus, nós congregamos na primeira igreja Assembleia de Deus aqui de Torres, e pela graça de Deus, nós somos evangelista e coordenador também da Secretaria de Missões e fizemos há 10 anos, por um chamado, por uma vocação, professor Diego, este trabalho abençoado dentro dos presídios. Por 8 anos nós trabalhamos no presídio, na Modulada de Osório, e há 10 anos estamos trabalhando aqui dentro do presídio feminino de Torres. E para nós, juntamente com a minha esposa, nossa querida irmã Giza, para nós é uma honra poder servir e de alguma maneira levar a estas pessoas uma palavra de fé, de esperança e de amor. Ô Gessé, como é que surgiu teu direcionamento, na verdade, para ir trabalhar no presídio? Como é que foi isso? Tu entrou, tá aqui em Torres desde 2004, eu tenho vontade de trabalhar lá no presídio. Como é que foi esse processo para te conseguir hoje estar trabalhando dentro, sendo luz lá nos presídios? Sim. Desde que a gente começou a congregar, fomos bem recebidos na Assembleia de Deus de Torres. A gente sempre foi envolvido, desde novo. Pela graça de Deus, eu nasci numa família cristã, me batizei muito cedo, aos 12 anos. Com 14 anos tive uma experiência sobrenatural, fui batizado com o Espírito Santo e com fogo, e desde ali comecemos já a pregar, desenvolver um trabalho. Depois tive uma experiência, tive afastado, onde fui parar aqui na cidade de Torres, casei, e aí começamos a congregar aqui em Torres, e aí em 2012 eu pude conhecer o nosso querido missionário, irmão Ronaldo, que eu chamo carinhosamente, meu pai em missões. O irmão Ronaldo, antes de ir para a África, ele já fazia esse trabalho aqui em Torres, com os irmãos daqui,
na gestão do pastor Carlos, né? E por direção de Deus, o irmão Ronaldo me convidou. Eu aceitei de bom grado, senti de Deus, e comecei a trabalhar com o irmão Ronaldo, né? Todas as terças-feiras nós íamos ali para o presídio de Osório, e o irmão Ronaldo chegou o tempo dele de ir para a África, né? Então ele não fez um convite direto para mim, porque ele sabe que esse trabalho, né, é um trabalho muito sério, é um trabalho que necessita de uma vocação, né, de um chamado específico. Então o irmão Ronaldo orou a Deus, né, por muito tempo, e certa vez no meu trabalho, em mente de trabalho, irmão Diego, eu olhando para a foto de 3 procurados, naquele momento tive uma visão de Deus, naquele momento tive uma visão sobrenatural de Deus, passou assim na minha frente, né, aqueles 3 bandidos procurados como 3 bebês, bem assim na minha frente, um do ladinho do outro, e ali eu recebi a vocação, um amor, algo sobrenatural, que escorria lágrimas quentes em meus olhos, e Deus confirmou então o meu chamado, né, para dar prosseguimento do trabalho do irmão Ronaldo, pastor Ronaldo, que hoje está também já há 10 anos na África, né, em Moçambique, na Tanzânia, na ilha de Zanzibar, e desde 2012, então 2013, a gente assumiu esse trabalho, né, e a gente vem desenvolvendo pela graça de Deus, né. Claro, com a cooperação da igreja, né, debaixo da autorização, da bênção do meu pastor. Hoje a gente tem ajuda, né, através da Secretaria de Missões, para poder desenvolver esse trabalho com toda a ajuda da igreja, com oração, toda uma equipe, e graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Então, perfeito. Já vou mandar aqui de antemão, né, Gessé, um abraço para o pastor Samuel, nosso pastor presidente aqui da Assembleia, pastora Maria Janete também. Então, é sim um trabalho muito importante. E como é que é quando tu chega lá dentro da prisão? Então, tem um local, como é que funciona isso? Sim, o que acontece? Hoje, pela lei, todo preso, toda presa tem direito ao culto religioso. Então, hoje, como somos muitas igrejas, muitas instituições, prestam um trabalho relevante. Sim. Então, o combinado foi com a gestão, né, de cada presídio. Cada igreja tem seu dia. Aqui, hoje tu faz aqui em Torres, né? Hoje aqui em Torres, isso. Por 8 anos nós ficamos em Osório, né? Há 2 anos nós entregamos ali o trabalho para a Assembleia de Deus ali da cidade de Osório. E hoje, na gestão do nosso pastor presidente, pastor Samuel Medeiros, nós atuamos aqui em Torres. E aqui o nosso dia aqui em Torres é nas sextas-feiras. Nós temos sexta pela manhã no semiaberto, né, a partir das 9h30, e à tarde no fechado, a partir das 14 horas. Então, sexta-feira é o dia do nosso culto no presídio. Entendeu? Então é organizado, é 1 hora de culto. Nós temos um lugar específico, né? É feito toda uma revista, toda sexta-feira é feita uma revista, tem que ter a carteirinha, né, de visita, o papel da igreja como tu é um membro, tudo certinho conforme a lei. Sim. E a gente então entra ali, as presas vão estar ali nos esperando, aquelas que querem o culto. Então a gente entra e desenvolve ali um culto. Toda sexta-feira vai. Toda sexta-feira. Que legal. E elas ficam sedentas já pelo culto? Ou como é que é esse negócio? Sim. Quando tu chega lá, sempre tem... as presidiárias sempre estão à disposição, ou às vezes é difícil de trazer elas para fazer o culto? Como é que é isso? Como é que é a recepção? Ao contrário, Diego, elas ficam muito sedentas. Eu tenho relatos de presas, de presos, né, dentro dessa experiência, que 1 hora de culto para eles, né, para o preso, é como se fosse um dia aqui fora. Então, para você ter uma noção, a importância desse trabalho. Então, elas ficam a semana toda orando, semana toda aguardando aquele dia do culto, né, porque é um culto evangélico, né, um culto bíblico, um culto com a graça de Deus, né, porque o próprio Senhor Jesus fala, né, onde estiver, veja bem, não importa o lugar, onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, Ele se faz presente. Então, onde tem a presença de Deus, tem paz, tem amor, tem fé, né? Tem cura,
coisas maravilhosas acontecem. Então, para as presas, para os presos, aquela 1 hora de culto para eles é como se fosse um dia aqui fora de passeio. Então, é muito bom e é muito gratificante para nós. Aqui no Presídio de Torres, é um momento de 1 hora por semana ou tem, como é que funciona? Às vezes, por exemplo, porque tem um número máximo que tu pode receber, né, para um culto, né? Sim. Não são todas as presidiárias, ou como é que funciona isso? Sim. Como é que funciona hoje? Tá. Né? No início, nossos cultos eram no pátio. O que acontece? Por que das 2 às 3? Porque é o horário de pátio delas. É a hora que elas têm. Elas têm 1h30 no pátio para pregar sol, né? Para ter liberdade, né? Aquelas que têm seus vícios. Então é naquele momento ali do pátio de descanso que é o momento do culto. Certo. Então nós entrávamos, né, no pátio e todas que queriam participar vinham, quem não queria, né, a gente respeita, ficava lá no mais afastado. Uhum. Era assim. Hoje, né, pela nossa segurança e pela falta muitas vezes de agente, né, então eles falam que é pela nossa segurança, nós desenvolvemos o culto no fechado, dentro de uma sala, né, de uma sala. E ali no máximo é 8 presas por cada culto. Então elas fazem um rodízio para poder participar. Nós estamos orando, até pedindo a Deus, conversando com as autoridades, para que a gente tenha, né, uma sala, tipo um templo, para todas as igrejas usarem, para que todas que querem, né, participar. Hoje aqui em Torres nós temos capela, né? Uma capela. Hoje aqui em Torres nós temos entre 70 presas, 60, já chegou a 90, né? Então, muitas vezes 30, 40, até 50 querem participar. Então, imagina só 8 que o consegue. desespero delas, né? Então, é feito um rodízio, né? Mas a gente tem que respeitar, né, as autoridades. Claro. E a gente está aqui para respeitar. E elas têm acesso à leitura com Bíblia lá? Como é que funciona? Sim, nós fizemos no ano retrasado na igreja, juntamente com o departamento dos homens, né, uma arrecadação de 500 Bíblias. Né? Então essas Bíblias foram doadas, né, uma grande parte aqui para o presídio feminino, uma grande parte para o presídio de Osório. Né? Então a gente dá essas Bíblias para elas levarem, né, todas que querem, para elas terem um momento de meditação, né, ler uma coisa boa, a palavra de Deus. Né? Então elas têm esse acesso à leitura sim. Gessé, quero te perguntar uma coisa. Tu poderia relatar para nós uma experiência que tu teve dentro dessas tuas missões no presídio, em que, por exemplo, aquela pessoa que tu estava lá evangelizando, o evangelho mudou a vida dela? Sim. Tu poderia nos contar essa história? Posso, sim. Mas logo depois dos comerciais. Voltando aqui com o irmão Gessé Rodrigues, né? Então ele está nos contando a história de como é que é a capelania dentro dos presídios. E antes do intervalo eu perguntei para o irmão o seguinte, que ele relatasse uma história em que a evangelização dentro do presídio mudou a vida de uma pessoa. Gessé, tu poderia contar para nós que história seria essa que tu escolheu? Porque eu acredito que tem muitas, mas relata uma para nós, por gentileza. Sim. Em Osório, eu tive uma experiência maravilhosa, Diego. O que acontece? Nós somos voluntários na obra de Deus. Então eu tinha meu trabalho secular, né? E para mim poder desenvolver este trabalho nos presídios, que é durante a semana, imagina, em Osório é às terças e aqui em Torres é às sextas. Então um trabalho de segunda a sexta eu não poderia. Então por um momento eu estava desempregado. Fiquei 5 meses desempregado. Não porque não tinha uma oportunidade de emprego, até apareceu, mas era de segunda a sexta. E eu tive que, entre a escolha do meu trabalho secular e entre o trabalho chamado de Deus, né, esse chamado nos presos, pelas almas que estão presas, né, eu procurei orientação, não tive que fazer a minha escolha, pela fé. E graças a Deus, pela fé, eu abri mão, então, daquele emprego para poder dar seguimento no chamado, na vocação que Deus me chamou,
né, de levar o evangelho aos presos. E o que aconteceu? Numa oração, eu pedi a Deus me dar o emprego de uma escala 12/36. Porque aí eu posso ir uma terça sim, uma terça não, uma sexta sim, uma sexta não. E na terça que eu não posso, coloco uma outra equipe. Na sexta que eu trabalho, coloco uma outra equipe. E Deus ouviu minha oração. Hoje eu trabalho numa escala 12/36 de dia. Mas uma experiência maravilhosa, mais do que isso, olha como Deus é bom, como Deus, além de nos chamar, nos capacitar, Ele como Pai também nos cuida. Eu mesmo desempregado, fui a Osório, e lá em Osório, um irmão, não vou dizer o nome, é uma questão de ética, uma pessoa que era do crime, do tráfico, né? Teve um encontro com Deus maravilhoso, se tornou um grande evangelizador lá dentro, né? Ganhou muitos presos, né? Levava muitos presos nos cultos, e esse irmão orando, numa madrugada, Deus me mostra eu para ele, lá dentro do presídio, olha a transformação desse homem. E Deus manda ele me dar uma oferta X, um valor X. E eu estando desempregado, né, fazendo a obra desempregado por amor, né, por amor às almas. E lá a gente não pede nada, é um lugar que nem tem como pedir nada, né? A gente faz realmente por amor. E ele veio após o culto e botou um envelope no meu bolso, assim, não disse nada, disse: Gessé, Deus mandou te dar isso aqui. E como a gente faz a obra de Deus voluntariamente por amor, eu acabei me esquecendo. E aí a gente vem de Osório, chego no posto para abastecer o carro, e aí eu lembrei do envelope. Quando eu abro o envelope, tinha quase R$500. Nossa. Então foi uma experiência maravilhosa do cuidado de Deus. Hoje esse rapaz que foi alcançado, né? Hoje ele mora numa cidade de Santa Catarina. Deus restituiu toda a vida dele. Hoje ele é cantor, casado, né, empresário. É uma bênção de Deus. Então são experiências que a gente tem que vale a pena obedecer o ídio chamado de Deus. Ah, que legal. Hoje é mais difícil ou mais fácil trabalhar com homem ou com mulher? Tu que já teve trabalhando no presídio masculino em Osório, né, por 8 anos, e depois agora está com um trabalho de evangelização aqui no presídio feminino. O que tu vê de diferença entre um presídio e outro? Porque deve ter, né? Sim. O que tu poderia nos dizer? A diferença qual é, né? A gente ama, o sofrimento tá nas duas, né? Ama todos, mas qual é a diferença, né? A diferença é que mulher, né? Mulher é mais, vamos dizer assim, mais higiênica, mais cuidadosa, né? O homem já é mais... Vida louca. Mais louco, ainda mais sem mulher, né? Mais só homem, né? Então nessa questão da diferença mais da higienização. Olha só. Né? É uma grande diferença. É mesmo? Muito diferente. Né? Que legal. Não todos, tem lugares, homens, né, que mesmo presos continuam mantendo uma boa higiene, mas assim, no geral, a única diferença é essa. E claro, né, a diferença maior qual é? Homem, né, pelo seu porte físico, né, tem mais força, mas como a gente lá faz um trabalho com amor, com carinho, né, na direção de Deus, é bem tranquilo, né, mas a gente já teve situações assim bem complicadas, né. Perigo ali para ti, nesse teu trabalho de anos dentro dos presídios, já existiu algum perigo real? Ali que tu, olha, ou foi ameaçado ou coisas assim, dentro ou durante todos esses anos nunca teve nenhum problema? Teve uma situação. A diferença também nessa questão de perigo. No feminino, por ser mulheres, a gente, e menor, né, ali tem 60, sim, a gente se sente mais seguro, né, na questão. E lá são quase 2.000 presos, homens, várias facções, né? Tanto que é uma modulada, né? É um presídio que os agentes não têm contato, eles andam por cima, né? Tudo fechado, não tem contato. Então, o perigo, o risco é muito maior. Essa é a grande diferença. Sim. Mas, em questões assim, a gente nunca teve. Foi uma experiência que Deus só permitiu eu passar, né? No início, o primeiro amor, eu queria, né, fazer, e nós fomos em 3. Então, eu, naquele primeiro amor, que é chamado, eu mandei 2 ir por um modo, e eu fiquei sozinho num. E um agente permitiu um só entrar.
né? Um preso só entrar. Então eu fiquei sozinho com ele. E ele era um preso de grande periculosidade. Então foi o momento que eu mais senti medo mesmo. Eu achei que ali eu ia pro saco. Ia pro saco, mas Deus ia direto para Jesus. É, porque quem não tem noção como é que acontece lá? Lá nós entramos numa sala, é cadeado. Ah, é dentro de uma sala? Isso, dentro de um onde era o... Eu vou dizer, onde eles tinham as refeições. Certo, refeitório. O refeitório. Uhum. Então é cadeado e o agente vai embora. Tu fica ali sozinho, com dois, né? Eu e mais um companheiro, com 50, 60 presos, né? Então naquele dia entrou um só preso, que não é bom, né? Não, com certeza. Porque não tem ninguém junto, só eu e ele, e o agente foi embora e me esqueceu. Né? E o camarada era bem cheio de potestade, era bem usado. Então ali eu achei que eu ia partir. Matador de pastor! De policial. De policial, meu Deus do céu. Mas Deus deu graça, foi uma experiência para mim nunca mais ir sozinho. Né? Então são experiências, né? Porque a Bíblia nos orienta, né? De dois em dois, né? Não é bom. Né? Mas tu tava com o Espírito Santo lá, não tava sozinho, né? E Deus viu que eu fiz pela ignorância. Era novo ainda, não tinha tanta experiência. Deu tudo certo, tanto que tu tá até hoje aqui, né? Graças a Deus. Não, são coisas, que é um amadurecimento, né, Gessé? Né? Sim. Porque não deve ser fácil. E quando a gente é menino, né, novo, né, que nem um emprego, primeiro amor, tu quer ficar foito, não tem experiências, né? É verdade. Então no mundo espiritual é a mesma coisa. E aí a gente vai onde Deus mandar. Né? Perfeito. Gessé, nós já estamos chegando mais para o final do Pôde a Sua Porta, né? Partindo desse princípio, eu estou como um capelão, uma pessoa que é dedicada no trabalho de Deus, né? Evangeliza com a própria vida, que literalmente o capelão não é, tu não vai evangelizar só no momento lá na sexta-feira durante aquela 1 hora, né? Então é o exemplo da tua vida que é o testemunho que vai evangelizando, muitas vezes as pessoas, o único Deus, igreja ou Bíblia que as pessoas conhecem é a nossa própria vida. A própria vida, né? Com certeza. Então, às vezes, a pessoa é observada, aí por diante. Então, partindo desse princípio, o que eu quero te pedir antes de nós encerrarmos, Gessé? Que tu fizesse uma oração, né? Para aquela pessoa que está nos assistindo hoje, tanto aqui pela TV Litoral, quanto pelo YouTube, que no YouTube vai ficar aí durante muitos e muitos e muitos anos. Sim. Gostaria que tu fizesse uma oração e dentro dessa oração está uma mensagem para aquela pessoa que às vezes está com o coraçãozinho apertado, né, que está nos escutando, que está nos assistindo, mas que Deus vai te usar para mandar uma mensagem para ela junto nessa oração. Pode ser, irmão? Pode ser. Vou deixar então uma orientação. Uma orientação e depois faz uma oração. Perfeito. Pode ser? Claro. Quanto tempo a gente tem? Não, fica tranquilo, pode. Então o que eu vou dizer hoje para os nossos ouvintes, né, as pessoas que vão assistir esse podcast, como é a orientação, o que eu vou dizer para as pessoas? Geralmente, professor Diego, as pessoas dizem assim, né? Gente de fora muitas vezes quer julgar e condenar aquelas pessoas que estão lá dentro do presídio. E a palavra que eu digo para todas as pessoas quando chegam a mim, eu sempre digo, ninguém está livre. Ninguém. O que acontece? Qual é a solução? O único caminho é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, dentro de todo ser humano, todos nós temos uma natureza adâmica, uma natureza pecaminosa. Né? Por isso que ninguém está livre. A única solução é o Evangelho, porque Jesus, ele diz a todos que creem, todos que querem realmente encontrar o descanso, encontrar paz, encontrar cura para a sua alma, qual é? É crer no Evangelho, é negar a si mesmo, tomar a cruz a cada dia, né, para matar essa velha natureza e seguir os seus passos, olhar para Jesus. Veja o que Jesus fez enquanto ele esteve nessa terra. Né? Ele só ensinou, pregou e curou as pessoas, ajudou as pessoas. Então, esse é o nosso trabalho. Quando eu digo ninguém está livre,
é por causa dessa natureza, né? Quando a gente toma um tapa na cara, é assaltado, é traído, é injuriado, é acusado, se a gente não tem esse conhecimento, essa paz interior, esse Cristo dentro de nós, nós podemos, naquele momento de ira, né, fazer algo que a gente não quer e acaba parando num lugar como esse. Então, nesses 10 anos, né, a minha maior dor foi encontrar lá dentro amigos, empresários, irmãos da igreja. E eu deixo aqui uma pergunta de um ateu certa vez para mim que disse assim: Gessé, por que eu vou ser cristão se a maioria que está lá dentro do presídio são cristãos? Sabia disso, professor Diego? E eu disse assim para ele: você tem razão. Por quê? A Bíblia diz que depois que Deus tira o espírito imundo de dentro de nós e habita dentro de nós, e se nós não vigiar, não permanecer nos caminhos de Deus, aquele espírito que saiu, ele rodeia a terra, e quando ele volta e vê a nossa casa varrida, ele pega mais 7 espíritos e entra dentro deste homem, né? E a vida daquele homem é muito pior do que antes de conhecer o Evangelho. É o que a gente vê hoje dentro dos presídios. Pessoas que conheciam a Deus, conheciam a palavra, né, e por não vigiar, não permanecer nos caminhos de Deus, acabaram, né, fazendo algo que não queriam. Então, essa é a importância de nós estarmos lá. Levar essa palavra de fé, de esperança e de amor. E o convite de Jesus a todos é esse. Que sempre dá tempo, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar então. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por esse dia maravilhoso, por essa entrevista maravilhosa. E queremos orar, Pai, por todos aqueles que vão assistir essa entrevista, que a tua graça, o teu amor, a tua fé os alcance, para que eles possam, Pai, entender que sem Jesus nada podemos fazer. Pai, eu oro por este pai, por esta mãe, por este filho, por esta filha. Quem sabe está sem fé, sem esperança, sem amor. Quem sabe foi abandonada pelos pais. Quem sabe foi traída. Quem sabe foi injuriada, sofreu bullying. Eu oro por eles, Pai, pedindo, não deixa que eles tomem uma atitude, uma decisão que não te agrade, mas que eles possam cair em si, Pai, se arrependerem e ir te buscar a Deus, pois somente o Senhor tem uma palavra de fé, de esperança e de amor para toda a humanidade. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, irmão Gessé. Eu que agradeço, professor Diego Gomes. Foi uma alegria, né, te receber, né? E Uma honra. você aqui, já faço o convite. Você que gostou, curta, comece a seguir o Pôde à Sua Porta no YouTube, nas redes sociais do Dentista à Sua Porta. Por quê? Porque a gente sempre traz uma mensagem, uma personalidade da região que vai somar aí para a sua vida. Tá? E até a próxima, pessoal. Falou, tchau!